Bom dia, pessoal. Tô aqui hoje para dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? No plantão mais tarde eu vou tirar as dúvidas que vocês têm de juros simples e composto, algum exercício que vocês não tenham conseguido resolver. Então, traz as dúvidas para a gente poder resolver juntos. E na aula de hoje eu vou dar continuidade e a gente vai começar a apostila 3. E os dois primeiros módulos da apostila 3, pessoal, é uma delícia de fazer, tá? Ele vai falar do quê? De juros simples. Opa, ele vai falar do quê? Eu tô pensando no juro. Vai falar de gráfico e de tabela. E gráfico e tabela, todo mundo acha bem fácil e é bem básico de fazer, tá? Então vamos lá. Primeiro, qual que é a importância de gráfico e tabela? Gráfico e tabela, gente, é uma maneira prática de passar informação para vocês. Então, por exemplo, a gente tem várias informações e através dessas informações eu vou organizar essas informações numa tabela e construir o gráfico. Por quê, pessoal? Quando os dados são transmitidos através de gráfico, fica mais fácil de interpretar e de perceber e de compreender o que aquele gráfico está falando e o assunto que aquela tabela está mostrando, tá? A tabela é mais organização, o gráfico é extremamente visual. A gente olha para o gráfico e a gente enxerga bonitinho o que ele está querendo dizer. Tá? Tem gráfico que só de bater o olho a gente já sabe, tem uma noção sobre o assunto e o que está acontecendo ou não. Então, no nosso dia a dia, a gente tem diversas informações, e essas informações, quando elas são transmitidas para nós através de gráfico e tabela, é muito mais fácil interpretar. Certo, pessoal? Bom, a gente não vai construir gráfico e tabela, a gente vai interpretar gráfico e tabela nesses dois módulos, tudo bem? Então, a gente vai trabalhar com a apostila para fazer os exercícios. Então, a gente vai fazer com vocês alguns exercícios da apostila 3. Mas antes disso, eu quero comentar com vocês quais são as partes de uma tabela, quais são as partes importantes de uma tabela, tá bom? A tabela precisa ter um título, que vai me falar o assunto que está sendo tratado. Ela precisa ter um cabeçalho, que vai detalhar esse assunto, tudo bem? Então, o título, ele dá um ênfase sobre o assunto e o cabeçalho, ele vai detalhar o assunto, tudo bem? Então, vamos lá. Eu preciso da coluna indicadora, que ela vai mostrar os dados da tabela, e eu preciso também do corpo da tabela, que é chamado de cédula ou casa, que é onde eu vou colocar as informações que eu coletei e passei e transmiti para essa tabela, tudo bem? Completei essa tabela. E precisa do rodapé. Não são todas as tabelas que têm rodapé, tudo bem? O rodapé ele me passa alguma informação, alguns dados, a fonte onde foram coletados, a época. Isso é interessante para a gente saber se a tabela está ou não defasada, certo, pessoal? Então, quando a gente pensa em tabela, a gente pensa numa tabela, por exemplo, de valor nutricional. Todo produto que a gente tem em casa, a gente tem uma tabela de valor nutricional. Então, o título, ele vai passar para nós a informação nutricional. O cabeçalho, ó, ele vai detalhar o título. O que o cabeçalho vai falar? Que essa informação nutricional está em quantidade por porção, tá? E a porcentagem diária aqui do que? Do que eu estou consumindo. A coluna indicadora, ela vai me mostrar, ela vai me informar o assunto que essa tabela está falando. Então, a tabela está falando do quê? Dos tipos de valor calórico, os carboidratos, as proteínas que eu estou consumindo. A cédula, o corpo da tabela, ó, é onde apresenta os meus dados, tudo bem? É onde eu tenho ó, os dados que foram coletados de acordo com o produto. Esses dados, eles se alteram de acordo com o produto que eu estou analisando. E, por fim, o rodapé, que ele mostra os valores diários, mostra alguma informação, fala que não contém glúten. Então, alguma informação importante vai estar nesse rodapé, tá? Que não faz parte da tabela, mas é importante saber para relacionar com a tabela, certo, pessoal? Quando a gente pensa em gráfico, a gente tem vários tipos de gráficos, tá?
Um dos gráficos mais conhecidos é o gráfico de barras ou gráfico de colunas, que é esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é um gráfico de colunas duplo. Para cada situação, eu tenho duas colunas, então é o gráfico de colunas duplo, tá? A gente tem o gráfico de setores, que a gente conhece por gráfico de pizza, tudo bem? O meu gráfico de setores, que é sempre a minha circunferência dividida os meus setores de acordo com a informação que eu tenho. A gente tem o gráfico de linhas ou gráfico poligonal, tá? Esse gráfico poligonal é interessante trabalhar com ele quando ele está numa evolução no decorrer do tempo. Então, quando aqui as informações são passadas, ó, de janeiro até dezembro. Então, a gente trabalha com esse gráfico poligonal para ver essa evolução através do tempo. Sempre que a gente quer fazer um gráfico que queira mostrar uma evolução através do tempo, é interessante colocar esse gráfico poligonal. Tudo bem? Outro gráfico que a gente tem é o gráfico de rosca, que ele é muito parecido com o gráfico de pizza, ele só não tem a parte central, tudo bem? Só o contorno, parece uma rosquinha mesmo. E a gente tem o infográfico, tá? Que na minha opinião é o gráfico mais bonito, só que é o mais difícil de fazer. É aquele gráfico que a gente passa a informação através de desenhos que relacionam o que está acontecendo, o assunto com o desenho. Por exemplo, aqui, ó, quanto se gasta de água por dia. Então, a gente tem as pessoas, os países, ó, as pessoas são pintadinhas, estão sendo completadas com água. Então, é um gráfico visualmente muito bonito, mas é um pouquinho mais difícil de fazer. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Quando a gente fala de gráficos e tabelas, essas são as informações mais importantes, assim, que a gente tem que ter. Uma coisa interessante que a gente não pode esquecer, e sempre que a gente está falando de gráfico e tabela e está fazendo exercício de gráfico e tabela e aparece bastante, é a média. Então, sempre que a gente tem exercício de gráfico e tabela, normalmente tem exercícios que vão relacionar isso com média. Qual é a média de consumo? Qual é a média de tempo? Qual é a média de valor de dinheiro, né? E daí eu quero lembrar com vocês um pouquinho como que a gente calcula a média, tá? Então, temos que a média de N números, então eu tenho uma quantidade de números, por exemplo, se eu tenho 5 números, como que eu faço para calcular a média desses 5 números? Eu vou somar esses 5 números e vou dividir por 5. Então, a média de N números, que aqui a gente representa por x1, x2, x3, x4, x5, até um xn, que eu não sei quantos números eu tenho, e a média indicada por x barra, x com esse tracinho em cima, a gente fala x barra. E como que eu calculo essa média? Eu vou somar os meus valores, ó, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5. Se for 5 valores, eu vou dividir por 5. Se forem 10 valores, eu vou dividir por 10 e assim sucessivamente. É uma média aritmética simples, que vocês vão perceber que vai aparecer em vários dos exercícios que a gente tem aqui na apostila para acabar resolvendo agora. Tudo bem? Bom, pessoal, falando em apostila, a gente vai pegar a apostila 3, o módulo 13, na página 17, para resolver os exercícios. Na aula, de novo, de plantão hoje, eu vou tirar dúvida de juros simples e composto e vou tirar dúvida também sobre os exercícios de gráfico e tabela. Então, estudem um pouquinho antes do plantão e vem com dúvida, vem sanar as dúvidas, vem pedir para eu fazer exercício para vocês, para acabar ajudando vocês nessa situação. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro exercício que eu vou fazer com vocês é o exercício 1. E ele diz o seguinte, ó, na campanha do governo de Dubai contra a obesidade, o governo oferece um prêmio em ouro por quilograma perdido. Olha que maravilha, estou engordando um monte, terminando essa quarentena, vou para Dubai, perder o peso, perder minha massa, né? Para ganhar alguma coisa em ouro. Bom, vamos lá, vamos deixar a brincadeira. Imagina se no Brasil fosse assim, em tudo que a gente perde, a gente ganha em ouro. Isso é uma maravilha.
A campanha funciona premiando os participantes de acordo com a seguinte tabela. Gente, isso aqui é verdadeiro, ó. Foi disponível no G1 da Globo em agosto de 2013. Então, vamos lá. Massa perdida. Se eu perder até 5 quilos, eu vou ganhar 1 grama de ouro por quilo perdido. Se eu perder de 6 a 10 quilos, eu ganho 2 gramas. E se eu perder mais de 10 quilos, eu vou ganhar 3 gramas. Então, eu tenho a seguinte situação, ó. Se uma pessoa perder 4 quilos, ela está aqui, ó, na primeira faixa. Então, ela vai ganhar 1 grama por quilo. Então, ela vai ganhar 4 gramas. Se uma pessoa perder 7 quilos, 7 quilos está aqui, ó, na segunda faixa. Então, ela vai ganhar 2 gramas por quilo perdido. Então, na verdade, ela vai ganhar 14 gramas de ouro. E se ela perder 15 quilos, ela está aqui, ó, na terceira faixa, ela está perdendo mais de 10 quilos. Então, ela vai ganhar 3 gramas por quilo que ela perdeu. Então, 15 vezes 3, ela vai ganhar 45 gramas de ouro. Tudo bem? Então, ele dá até um exemplo para explicar como que é a situação. Daí, vamos para o nosso problema. Considere um participante, ó que interessante, vamos destacar, ó, que receba exatamente 16 gramas de ouro pelo número inteiro de quilogramas perdidos. Bom, se ela recebeu 16 gramas de ouro, a pessoa nessa primeira faixa etária aqui, até 5 quilos, ganha 1 grama por quilo. Então, a pessoa nessa primeira faixa etária, ela vai ganhar apenas 5 gramas. Então, essa minha participante não está na primeira faixa etária. Tudo bem? Mais de 10 quilos ganha 3 gramas de ouro por quilo. Então, se ela perdeu 11 quilos, porque é mais de 10, tá? Se ela perdeu 11 quilos, ela já vai ganhar quanto? 11 vezes 3, 33. Como minha participante ganhou 16 gramas de ouro, eu sei que ela está nessa faixa aqui, ó. Então, ela perdeu de 6 a 10 quilogramas. Bom, se ela perdeu de 6 a 10 quilogramas e ela perdeu 16, que é o que está escrito aqui, ela está nessa minha segunda faixa, ela perdeu de 6 a 10, a gente tem que pensar assim, ó, 2 números que multiplicados dão 16. Só que um desses números tem que ser o 2, porque ela ganhou 2 gramas por quilo, tá? Então, se ela perdeu 6 quilos, ela vai ganhar 12 gramas. Se ela perdeu 7 quilos, ela vai ganhar 14 gramas. E se ela perdeu 8 quilos, ela vai ganhar quanto? 16 gramas. Então, quanto que essa participante, ela perdeu, na verdade? 8 quilos. E vamos para a pergunta, ó. Sabendo que a massa dessa pessoa, ao receber o prêmio, é de 93 quilogramas, determine o valor inteiro de sua massa em quilogramas no início da campanha. Se ela perdeu 8 quilogramas e ela tem 93 hoje, 93 mais 8, a massa dela é de 101 quilogramas. Então, exercício basiquinho de tabela, para a gente interpretar o enunciado, interpretar a tabela para conseguir resolver até que mentalmente esse exercício. Tudo bem? Bom, o exercício 3 é um exercício um pouquinho mais complicado e ele diz o seguinte, ó. Uma empresa fabrica 2 tipos de colchão, o de solteiro e o de casal. A tabela a seguir refere-se ao faturamento dessa empresa nos meses de agosto e setembro. Então, a tabela está referente a agosto e setembro. O faturamento de colchão de solteiro em agosto eu não tenho, tá? E nem o de casal. Só que eu sei que no total eu ganhei R$ 8.320. Em setembro, eu sei que com os colchões de solteiro eu ganhei a metade do que eu ganhei em agosto. E com os colchões de casal eu ganhei 1/3 do que eu ganhei em agosto. E no total eu faturei R$ 3.200. Eu sei também que o colchão de solteiro custa R$ 320 e o de casal custa 480. Eu quero saber quantos colchões de solteiro eu vendi em agosto. Então vamos lá, pessoal. Pensa no seguinte, eu vou falar que o colchão de solteiro é X, que é o que eu quero descobrir, e o colchão de casal é Y, tá? Porque eu preciso da minha informação de quantos colchões de casal eu vendi
para saber o quanto que eu faturei ali no mês de agosto, tudo bem? Bom, eu sei que o colchão de solteiro custa 320 e o de casal 480. Então, quanto que eu vou ganhar em agosto com os colchões? Ó, R$ 320 vezes X, que é a quantidade de colchões que eu vendi de solteiro, mais R$ 480 vezes Y, que é a quantidade de colchões que eu vendi de casal. Então, em agosto, eu vou ter a seguinte situação, ó, 320 vezes X, mais 480 vezes Y, e eu arrecadei no total R$ 8.320. Agora, em setembro, eu vendi a metade dos colchões de solteiro. Então, se custava R$ 320, eu faturei a metade, quer dizer que eu faturei R$ 160 por cada colchão. Então, vai ficar em setembro, ó, 160x para o de solteiro, e o de casal, eu faturei 1/3 do que em agosto. Então, eu tenho que calcular 1/3 de 480. É só pegar o 480 e dividir por 3. Vai dar 160Y. E o total eu arrecadei R$ 3.200. Se eu tenho duas equações e duas letras, a gente vai voltar lá para a matéria do 7º e do 8º ano. Eu tenho um sistema e eu montei o meu sisteminha aqui. 320x mais 480y é igual a 8.320 e 160x mais 160y é igual a 3.200. Os números são muito grandes, eu vou tentar simplificar as minhas equações, tá? Corto zeros e divido por 16, tudo bem? Dividindo por 16, depois de cortar o zero na primeira equação e na segunda, eu vou ficar com 2x mais 3y igual a 52 e x mais y igual a 20. Agora eu preciso tentar resolver esse sistema. Eu gosto particularmente de resolver por adição. Então, eu vou multiplicar a equação de baixo por menos 2, tá? Para poder cancelar uma das variáveis. Quando eu multiplico a equação de baixo por menos 2, o meu sistema vai ficar a equação de cima a mesma, a de baixo, menos 2x menos 2y igual a menos 40. Somo as equações, método da adição, ó, corto 2x com menos 2x, 3y com menos 2y dá y, e 52 com menos 40 dá 12. Então, eu descobri que eu vendi 12 colchões de casal. Só que a pergunta não são os colchões de casal, são os colchões de solteiro. Volto em uma equação a que eu quiser. Ó, mais fácil essa aqui, ó. X mais y é igual a 20, dá para fazer até direto. Se o y vale 12, pessoal, quanto vale o x? X vale 8. Então, quantos colchões de solteiro eu vendi? 8 colchões de solteiro. Olha para a alternativa B. Tudo bem? Assinala a alternativa B e vamos para o próximo. Só que copie esses exercícios na apostila para vocês terem a resolução aí com vocês. Tudo bem, pessoal? Semana que vem tem provinha de novo. Exercício na provinha da semana que vem vai ser gráfico e tabela. Então, presta atenção, que vai ser uns exercícios basiquinhos de gráfico e tabela. Tudo bem? Vamos lá, vamos para o próximo. O próximo que eu vou fazer é o exercício 4. E o exercício 4 diz o seguinte: um século atrás, as maiores cidades concentravam-se nas nações mais ricas. Hoje, quase todas as megalópolis, que são aglomerados urbanos, estão localizados em países em desenvolvimento. O quadro lista alguns valores das populações nas grandes áreas metropolitanas das 10 maiores cidades em milhões de habitantes em 2007. Sabendo-se que Nova York, ó, Cidade do México e Mumbai, que é justamente onde está em branco aqui na tabela, tinham populações iguais. Então, as populações das 3 cidades eram iguais, só que ele não fala quanto que era. Eu posso falar que era X, X e X eram iguais, tudo bem?
E outra informação, ó, e a média aritmética, lembra de média? Soma e divide pela quantidade de termos que eu somei. A média aritmética das 5 maiores cidades era igual a 22,3 milhões. Então, no que eu vou pensar agora, pessoal? Eu vou parar e pensar nessas 5 maiores cidades. A média dessas 5 maiores cidades é de 22,3 milhões. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou somar esses 5 valores, vou dividir por 5 e o resultado tem que ser 22,3. Então, vai ficar assim, ó. 35,7 de Tóquio, 18,8 de São Paulo, x e x das 3 cidades, dividido por 5, igual a 22,3. O 5 está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, eu continuo com a soma aqui, igual a 22,3 vezes 5. Vamos fazer as continhas, ó. 3x, que é o x mais x mais x, e o 35,7 mais 18,8 dá 54,5. E a multiplicação ali deu 111,5. Passo 54,5 subtraindo, e depois passo 3 dividindo. 57 dividido por 3 dá 19. Alternativa correta, de novo, alternativa B. Então, são 19 milhões de habitantes em Nova York, cidade do México, Mumbai. Pessoal, um exercício básico de leitura e cálculo de média, tá? Qualquer um faria um exercício desse na prova tranquilinho, eu tenho certeza e fé que vocês fariam sem problema nenhum, tá? Falar em provinha de amanhã, de hoje, né? Hoje é tarde, amanhã, hoje é quinta, amanhã, provinha de sexta-feira dessa semana, pessoal, juro simples e composto. Lembra da formulinha, tá bom? Bom, próximo exercício é lá no módulo 14, tudo bem? Na página 25, que vai falar um pouquinho de gráfico, e é um exercício do Enem. Observe o gráfico, alguns dados a respeito da produção e do destino do lixo no Brasil em 2010. Então, qual que é a minha composição do lixo, como é formado o lixo brasileiro e para onde vai esse lixo. Então, o brasileiro eu tenho 61 milhões de toneladas no ano em 2010. Eu sei que 30% é reciclável, 54% é matéria orgânica e 16% são outros rejeitos, tá? E para onde que vão esses detritos? 18% para lixões, 58% para aterro sanitário e 24% para aterro sem controle. Ó, a fonte está aqui, ó. A fonte é a revista Veja, dezembro de 2011. A partir desses dados, e supondo que todo lixo brasileiro, com exceção, olha que interessante, ó, deixa eu marcar aqui para vocês, ó, exceção dos recicláveis. Então, tirando os recicláveis, o lixo vai para o aterro ou vai para o lixão, tá? Então, eu tiro o reciclável, que é 30%. O que sobra vai tudo para aterro e lixão. Eu quero saber quanto disso vai para os lixões, tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho que tirar o reciclável. Então, eu vou pegar meu 100%, que são todo o meu lixo, 30% é reciclável. Se eu tiro o reciclável, sobra quanto? Sobra 70% do lixo. Só que 70%, pessoal, de quanto que vai para os aterros e para os lixões? 70% de 61 milhões. Aqui dá para fazer a regrinha de 3, só que eu não vou fazer a regrinha de 3. Eu vou fazer por decimal. 70% é a mesma coisa que 0,70 vezes 61 milhões. Dá 42,7 milhões de toneladas que vão para aterros e para os lixões. Agora vamos prestar atenção no seguinte, ó, isso aqui é o não reciclável, é o que vai para aterro e lixão. Eu quero saber quanto que vai para o lixão. Agora eu vou ter que consultar meu segundo gráfico de rosca, ó. 18% vai para o lixão. Então, eu preciso calcular o quê? 18% de
42,7, desculpa, milhões de toneladas. 18% é 0,18 vezes 42,7. Dá 7,68 milhões. Olha que sacanagem do Enem, 76,8 para o aluno que erra a vírgula. Vocês não podem errar a vírgula, gente. Presta atenção na informação. Ó. Se é 61 milhões de toneladas, é o total. Como que pode 76 milhões ir para o lixão? Não tem como, tá? Então, essa alternativa, só com a informação aqui do ladinho do gráfico, vocês já tinham que eliminar, vocês não podiam errar a vírgula, tá? 7,6 milhões é aproximadamente 7,7, novamente, alternativa B. Tudo bem? Mais um só para terminar, vamos ver, ó. Eu tenho o exercício 4, desculpa, pessoal. E o exercício 4, ele diz o seguinte, ó, que o gráfico abaixo representa a quantidade aproximada de animais adotados ao longo de 5 anos em uma determinada cidade. Então, eu tenho que em 2008 foram adotados 300, 2009, 2010, tenho as informações dos anos aqui. Agora, vamos para a pergunta, ó. Qual é, deixa eu até marcar aqui para a gente não esquecer, ó, a média anual de animais adotados ao longo desses 5 anos. Eu quero saber quantos animais foram adotados ao longo desses 5 anos. Gente, média, 5 anos, e eu tenho 5 valores. Eu vou somar os 5 valores e dividir por 5, tá? Então, vamos lá. 2008 é 300, 2009 é 400, 2010 é 400, 2011 é 450 e 2012 é 500. Somo tudo e divido por 5. 2050 dividido por 5, 410. Alternativa, pessoal, D. Olha que dois módulos deliciosos de fazer exercício. Módulo de gráfico e de tabela, tudo bem? Vou passar alguns aqui para vocês, ó, do módulo 13. Por favor, façam o exercício 6, 9 e 10. E do módulo 14, o exercício 2, 8, 10 e 14, tudo bem? Logo mais, eu estou na aula com vocês para tirar dúvidas. E lá na aula ao vivo, eu vou falar os exercícios que vocês têm que mandar para mim de tarefa, para eu poder contabilizar a tarefa de vocês, tá bom? Beijão, até mais e a gente se vê, certo? Tchau, tchau, pessoal. Deixa eu desligar aqui agora. E a gente se encontra mais tarde.